Shabbat Shalom, os irmãos podem sentar, por favor. Shabbat Shalom, os irmãos podem sentar, por favor. Shabbat Shalom. Eu achei que minha idade estava muito avançada, mas agora eu consegui ouvir. Muito bem, o Eterno nos concede mais um Shabbat. Parashá Behaloterra, quando subires ou quando elevares. Queremos agradecer a presença dos nossos amigos internautas que estão conosco nesta manhã. Joendson, Wagner, Jerônimo, Amishadai, missionária Zira Piton, Eusa Maria, Roshna Kidman, Marta Deiciane, Milena Barbosa, Perpétua Silva, Joendson, Zira Piton, Keifas Ben Israel, Leonice Santos, Ana Chaves, Fábio Itzhak, Perpétua Osni, Joaquim Sebastião Oliveira, Ubiratã Silva Vale, Marta Maria, Gabi Malchaski. Bastante gente. Vilma, Marino Eduardo, Ubiratã, Ruth, cliente. Isabelle Lucas, de Portugal, Wagner Jerônimo, enfim, todos que estão conosco, Salete, Michael, Riscos da Alma, o risco é grande, para muitos, né? Shemuel Ben Israel, Williams Jones, depois me manda mensagem, meu irmão Williams, sobre as novidades. Zira Piton, Carla Daniele, Eloá, lá de São Paulo. Saudações à sinagoga Talmidei Torá no Tucuruvi, na cidade de São Paulo, Rabino Ishai, Ravera Malca e todos aqueles que acompanham os nossos trabalhos transmitidos aqui de Curitiba. Saudação também aos irmãos presentes. Não temos hoje ninguém que está conosco pela primeira vez, os que já estão conosco já estão, de certa forma, acostumados à nossa convivência, mas somos gratos pela vossa presença. Que o Eterno possa nos abençoar neste dia. Muito bem. A Parashá é Behaloterra, eu tratarei desse tema e mais algum contexto paralelo dentro do que se chama atualidade. Antes de lermos um pouquinho sobre Moshe, seu comportamento, sua humildade e o caminho dos filhos de Israel para a terra prometida, gostaria de saber aqui dentre os irmãos se alguém tem medo de barata. Ninguém tem medo de barata. O dedo vira para um para o lado do outro. Caleb tem medo de barata, a mãe dele já apontou que o Caleb tem medo de barata. Calebinho, né? Se falar o Calebão, aí esse é o Calebinho, né? Ninguém mais tem medo. Que maravilha, essas mulheres aqui não tem medo das baratas. Mata a barata com tranquilidade, né? Pega a barata, empurra a barata. Que maravilha. Maravilhoso saber disso. Depois a Jocélia tem que chamar essas mulheres para irem lá no almoxarifado, né, irmão? Daí a Jocélia encarrega todas essas mulheres para entrar no almoxarifado, dar uma geral lá, pegar as baratinhas que porventura estejam lá, e é hora de comprovar o fato. Pois é, vocês já ouviram falar, conseguiu pegar o HD, Caleb? Você tem sangue de barata? Já ouviu esse termo? Mas o detalhe curioso é que barata não tem sangue. Ou você não sabia? É comprovado que, diante do efeito radioativo de uma bomba nuclear, as baratas não são afetadas. Será que é por isso
que no seu instinto premonitório, você não resiste a um pisão quando enxerga aquela casca luminosa, lustrosa diante da sua presença? Não seria um temor de que no amanhã as baratas dominarão o mundo? Pois diante dos efeitos de bomba nuclear, as baratas, pelo fato de não terem sangue, não perecem, não morrem. Talvez seja por isso que você gosta muito de matar uma barata quando a vê. Você tem medo que ela se transforme num monstro e te engula amanhã diante do efeito da guerra nuclear. O que certamente virá. O que certamente virá. Agora, o que acontece? O dicionário de Voltaire, ele dizia o seguinte: a fome, a peste e a guerra. Os dois primeiros, fome e peste, são dádivas da natureza. Mas a guerra reúne estes três aspectos: fome e peste e a própria guerra. Todo o contexto se vê englobado diante do temor da destruição causado pelas guerras. A guerra reúne todos estes dons, que é uma dádiva, hoje ainda, de poucas centenas de homens, entre aspas, iluminados sobre a face da terra. Todos unidos no maior de todos os intentos maléficos, fazer o maior mal possível. Então, Voltaire, ele dizia: que me importa a humanidade, as benfeitorias, a modéstia, a esperança, a doçura, a temperança, a sabedoria, a piedade, se uma meia libra de chumbo, atirada a 600 metros, arrebenta o corpo e eu morro aos 60 anos de idade, em tormentos que não posso expressar, e vejo 5 ou 6 moribundos ao meu lado, tudo em nome da pretensa soberania do ser humano e de um egocentrismo que poucas vezes é encontrado. Estes são escritos de Voltaire em seu dicionário filosófico. Isso foi por volta de 1700 e alguma coisa. A paraxá de hoje vai falar um pouco sobre nossa esperança. Então eu queria considerar com vocês alguma coisa a respeito. O homem criou as bombas, eu já tenho dito, para que fossem utilizadas. E com certeza serão. William Reich, que é um dos nomes da psicologia mundial, ao lado de Freud e ao lado de Jung, ele dizia que os rituais de submissão e morte fazem parte de uma vasta doença da humanidade, que é chamada peste emocional. Peste emocional. Então, segundo ele, estamos todos, alguns mais, outros menos, encobertos por carcaças que impedem nosso livre desenvolvimento afetivo. Todos, sem exceção, na opinião dele. O homem que é desamparado, o homem comum, ele se agarra a líderes e se agarra a ideias. Ele dizia: o poder é, em última análise, o resultado do desamparo do povo, e o ódio a tudo que vive é uma manifestação racional da parte do homem arruinado.
Sigmund Freud, fala dos instintos básicos do ser humano. Psicanalista, estudioso, detentor de muito conhecimento, já tratava com Albert Einstein, igualmente judeu, sobre os princípios possíveis a serem seguidos para que a guerra pudesse ser evitada e para que a paz pudesse adentrar o mundo. O detalhe é que Freud trata essa circunstância como uma batalha entre Eros e Thanatos. Eros, de erótico. Amor versus ódio. Amor versus ódio. A humanidade, ela está doente. A humanidade pensa em suicídio. E está buscando os meios para isso. Os culpados, diria, não são cientistas, militares, políticos. Somos todos nós, seres humanos, que nos afastamos da proximidade de um caráter imaculado, desejado por Deus. Dos princípios desenhados para que ainda, infelizmente, a utópica esperança, até mesmo dentre aqueles que dizem acreditar no eterno, possa se evidenciar algum dia. Nesse momento que vivemos na atualidade, por coisas banais, indescritíveis diante da irracionalidade humana, não poucas vezes o nosso dedo também está sobre o gatilho. Porque o discurso é a guerra. O discurso é a destruição. Podemos fugir dessa realidade? Não. Como eu disse para vocês, Freud escreveu carta a Albert Einstein, perguntando ou questionando a melhor maneira de se tratar entre eles, cientistas, psicólogos, matemáticos, físicos, os meios para se alcançar a paz. Em um dos trechos da sua carta, quero ver se eu acho aqui no meu caderninho. Ele dizia o seguinte: é preciso um maior empenho em educar uma camada superior de homens dotados de pensamentos independentes, acessíveis à intimidação, que briguem pela verdade, aos quais correspondam a direção das massas dependentes. Muito inteligente. Judeu. Quanto deveremos esperar para que outros também se tornem pacifistas? É difícil dizer, mas talvez não seja uma esperança utópica a de que esses dois fatores, a atitude cultural e o fundado medo às consequências de uma guerra futura, ponham fim aos conflitos bélicos num prazo limitado. Por enquanto, só podemos dizer: tudo o que impulsione a evolução cultural trabalha contra a guerra. Eu te saúdo cordialmente, seu Sigmund Freud. Essa preocupação, vocês veem que ela não é de agora. De 1945 a 1972, nós temos muita história. E o refúgio dos que buscam no eterno a esperança para a vida, ou em Deus, ou em Alá, como alguns chamam equivocadamente, querendo se referir ao Deus de Abraão, se verifica através também da belicosidade do ser humano. Um psicanalista, analisando o cérebro humano, colocou algo interessante, que
que o cérebro humano, também no cérebro humano, existe, além do sistema límbico, o neocortex, nós temos o complexo R. R de réptil. Lá dentro do seu cérebro, existe o complexo R, de reptiliano ou de réptil, de acordo com a opinião desse psicanalista. A pergunta que não quer calar é: onde estão os dinossauros? Muito se conjectura a respeito da existência dos dinossauros. Existiram, não existiram? Quando eles existiram? A realidade é uma só. Quando se toma evidência, verídica ou não, mas chamarei de evidência porque está diante dos olhos, dos ossos, da análise do carbono, determina-se por estudos métricos a existência destes grandes animais. A pergunta é: onde eles estão? E se estes animais foram extintos e são chamados de répteis gigantes, qual será o teu fim, irmão dinossauro? Se nós não atentarmos para esse conceito, quem sabe a resposta dentro do seu ser seja a sua ou a minha própria extinção. O povo de Israel já saiu vitorioso muitas vezes. Não vai desistir, não vai vacilar e não vai ser derrotado. Um dos reis de Israel, quando lutou contra a Síria, foi cercado a sua terra por 185 mil soldados assírios, o que corresponde hoje, em números atuais, a 4 milhões de soldados. 4 milhões. E Israel venceu. Não será a ameaça do mundo comunista ou do mundo muçulmano que trará temor suficiente ao povo de Israel para desistir de lutar. Israel sabe do perigo das bombas, do quanto ela pode afetar não somente os nossos irmãos, mas toda a humanidade. Em função disso, com ousadia, desprendimento e, sobretudo, confiança em quem chamou Abraão, procurou destruir nos silos do Irã os armamentos capazes de derreter as órbitas e apodrecer as línguas. E não faz isso somente em nome do seu próprio povo, mas em nome da humanidade, que não poucas vezes se mostra cegado diante da ignorância, fazendo valer um cérebro de complexo R de réptil, carregando também um instinto premonitório, não da destruição das baratas, mas do desejo inconsequente da sua própria inexistência. A Segunda Guerra Mundial ceifou muitas vidas. Talvez alguém aqui tenha vivido naquela época. E tudo começou de uma maneira simplória. Simplesmente destruir uma base no Havaí, Pearl Harbor, atacada pelo Japão. Em resposta a isso, os cientistas que buscavam descobrir meios de se proteger, mas na verdade atacar e destruir, já estavam em andamento com o desenvolvimento da bomba atômica. Não muito depois disso, a Alemanha estava adiantada, um bombardeio acabou destruindo o seu depósito de água pesada, atrasando a concepção da bomba para a Alemanha. No entanto, os Estados Unidos não se deteve e com seus cientistas, um deles Enrico Fermino, alguns chamam, italiano, desenvolvia e desenhava e trabalhava a fissura do átomo e a divisão das menores partículas em explosão. Nascia da menor partícula o gigantesco poder de ceifar vidas. 6 de agosto de 1945, Hiroshima, 9 de agosto de 1945, Nagasaki. De uma forma ou de outra,
o Enola Gay, pilotado por Paul Tibbets, em homenagem à sua parente, esse avião trazia esse nome, lançava sobre japoneses a bomba capaz de trazer uma destruição que até hoje deixa as suas cicatrizes. O Japão negociava por vias secretas a paz e a sua desistência de qualquer conflito, mas isso não bastou para que 3 dias depois, uma bomba de poder ainda maior pudesse ser lançada, evitando, de uma maneira irônica, a morte de 1.300 americanos que estavam aprisionados em território japonês. Por um erro, a vida desses homens foram salvas, mas as vidas dos japoneses foram ceifadas. Se você não teve a oportunidade, analise a foto de Hiroshima e de Nagasaki antes e depois das bombas que lá foram lançadas. Curioso, essas bombas, como eu disse ontem, foram utilizadas não muito posteriormente como espoletas da bomba de hidrogênio. A bomba mais poderosa que já se ouviu falar. Em 1952, no Oceano Pacífico, os Estados Unidos inaugurava mais uma fase da era nuclear, testando a sua bomba H. E trazia junto de si países que numa junção se chamou o Tratado do Atlântico Norte, Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Não muito depois disso, 1953, a então dissipada, hoje a partir de 1979, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 1953, testava e respondia também com a sua bomba de hidrogênio. O mundo começava a se armar. Mao Tse-tung, da China, apertava as mãos de Richard Nixon, porque também a sua bomba trazia todos os sorrisos à face. O que deseja a humanidade que não conhece a Deus? E qual o caminho vai te trazer segurança a você e à tua geração para o amanhã que não está longe? Você se preocupa com isso? Com seus filhos? Com seus irmãos? Com seu marido? É hora. É hora. Quando explodiu o menino gordo, Fat Boy, e o menino pequeno, Little Boy, o cogumelo brilhou diante dos olhos de muitos homens. Quando o teste foi feito no deserto de Alamogordo, no Novo México, os cientistas, poucos disseram, isso não pode recair sobre a humanidade, mas a grande maioria ficou entusiasmada com os resultados e puderam verificar as consequências da destruição, quando este cogumelo não se fez realidade no deserto, mas nas cidades habitadas do Japão. Eu queria mostrar para vocês algumas imagens, só de curiosidade, para vocês me dizerem o que vocês pensam a respeito. Terceira Guerra Mundial virá. Não se iluda, porque diz a Escritura, quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. E nós que estamos geograficamente num mundo imaginário de nossa concepção e irracionalidade da física, imaginamos que estamos alheios às consequências da destruição e distante de tudo que possa nos afetar. Mas as profecias não se referem unicamente ao nosso povo Israel, mas à humanidade que está doente por conta da transgressão. O profeta Malaquias diz, aquele dia vem ardendo como forno, no qual os elementos ardendo se fundirão. Não é um tiro que derrete a sua carne ou apodrece a sua língua. Não é uma faca que causa isso. Mas o derretimento de sua pele, dos seus ossos, do seu cabelo, a sua extinção em partículas menores do que os grãos de pó, será resultado dos armamentos que já foram criados. E se nós não estivermos atentos à consequência
deste impasse que resultará nas nações se reunindo, como diz o profeta Joel, no vale de Jezreel, e descendo ao vale de Josafá, nas imediações da cidade velha, quem sabe, sejamos parte dessa poeira, porque não somos baratas. O Irã foi atacado, e agora promete, num discurso dos seus religiosos poderosos, apresentar vingança contra os Estados Unidos da América, conclamando seus 4 milhões de moradores daquele país. O país abriu as portas para refugiados e pobres, sofredores, diante dos quais agora se vê ameaçado e põe a sua própria população em risco. Será assim com o nosso país? Ou vocês acham que eles estarão preocupados com vocês? Se fazem perecer de fome os seus próprios irmãos muçulmanos, quem dirá a cada um de vós que luta pela paz? Os olhos devem estar abertos. Caleb, eu posso apagar essas 2 luzes da frente? Cauã, por gentileza, a pasta mísseis, tá? Só tem 4 ou 5 figurinhas, não é o vídeo não, só a pasta mísseis, tá bom? Caleb, pode colocar aí a seu critério, deixa eu dizer aqui. Coloca para mim mísseis China. Mísseis China. Pastinha mísseis, aí dentro dessa pasta tem um arquivinho, mísseis China. Caleb, você consegue lá dar uma ajuda para o Cauã? A pastinha mísseis, que eu copiei, tá lá. Você copiou a pasta? Lá, veja se ele copiou, por gentileza, a pasta mísseis. Eu levei o HD para ele. Já leva o HD também, porque se não tiver, está lá, pastinha mísseis no HD, está nos 2 HDs. Está colocado. Bom, eu vou comentando da internet, já aparece para vocês, tá bom? Não se preocupe, berraloteira a gente já vai falar. Nós temos aqui alguns mísseis de cruzeiro e mísseis intercontinentais da China. Eu vou tomar algum deles como exemplo. Vou tomar o DF-41, que tem um alcance de 15 mil quilômetros. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção? Daqui até Recife, até o Maranhão, eu acho que são 3 mil quilômetros. 3 mil quilômetros. Esse tem um alcance de 15 mil quilômetros, ou seja, ele faz 5 vezes esse percurso.
esse míssil. Nós temos o DF-5, que tem um alcance um pouco menor, de 13 mil quilômetros. Está aqui. Ó. 13 mil quilômetros, tem 36 metros de altura. E o DF-41, aqui, 15 mil quilômetros. E os mísseis um pouquinho menores, por exemplo, o DF-17, com 2 mil quilômetros. Aqui, ó. Esses são mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos da China. Da China. Do lado, ali está escrito em inglês. Alguém quer traduzir? A China tem o mais ativo e diverso desenvolvimento programa de desenvolvimento de mísseis no mundo. A China está modernizando seu ICBM, desenvolvendo múltiplos independentemente. Vou reduzir, porque o inglês ele vai adjetivo e tal, fica fora de ordem, né? Ela está produzindo veículos hipersônicos e veículos guiados. Também está desenvolvendo frota de navios que carreguem mísseis nucleares em seus submarinos. Olha, é um exemplo. A gente está falando de atualidade. Você está ligado nisso? Ou acha que nós ainda estamos naquela fase? Jesus cura, salva, batiza e leva para o céu. Será que é essa a mensagem que estão passando nas igrejas? Ou será que eles continuam da mesma forma? Vamos abrir a Bíblia aqui e ver o que Deus nos mostra nessa noite. Quem quer ir para o céu? Qual é a realidade? Em que mundo o mundo cristão está vivendo? Porque você vai entrar na igreja e vai falar, vamos orar pela paz de Israel. Você fala, tá, mas o que acontece? Onde estão os mísseis? Como é que estão a atualidade? Eu não sei disso, irmão. Vamos abrir a Bíblia e ver o que diz o Salmo. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Amém. Tem que acordar. Coloque para mim outra imagem. Vou dizer já. Mísseis Coreia. Mísseis Coreia, Caleb. Do Sul é pobre. Mísseis Coreia. Olha só, vocês têm aí, olha que legal, né? Vocês têm aqui um homem em pé do lado do míssil. O que vocês acham? Tem um homem aqui, ó. Alcance 11.500 quilômetros em desenvolvimento. E o KN-14, 10.000 quilômetros. Testado e em operação. Aí tem os nomes aqui, né? Nodong, Musudan, tá? E os em desenvolvimento. KN-08, KN-14, com alcance entre 10 e 11.500 quilômetros. Isso são mísseis da Coreia do Norte, intercontinentais. Balísticos, de longo alcance. De longo alcance. Muito bem. Coloca para mim míssil Rússia intercontinental.
míssil Rússia intercontinental. Não, míssil Rússia intercontinental. O que vocês acham? É. O que vocês acham do tamanho da... Olha o soldado aqui. Olha, não dá para ver muito bem na imagem a quantidade de rodas que tem esse caminhão para transportar esse míssil aqui. A gente falou até da China, né? A China, em 1980, ela fez o teste, maio de 1980, ela fez o teste do seu primeiro míssil balístico intercontinental, que voou 1.300 quilômetros sobre o Oceano Pacífico. Também em 1980, um erro de computador colocou o Comando Aéreo Estratégico dos Estados Unidos em estado de alerta. A França já possuía sua bomba de nêutrons, lembra que eu comentei ontem? Bomba de nêutrons. E está em condições de produzi-la em série. Na ocasião, Brezhnev sugere a Helmut, primeiro-ministro da Alemanha, a desativação de novos mísseis, armas químicas, bombas de nêutrons. Resposta de Schmidt: saiam do Afeganistão. Não existe disposição para anular esses armamentos. Não existe. Coloca agora para mim mísseis intercontinentais. Mísseis intercontinentais. Muito bem. Aqui vocês têm alguns dos mísseis intercontinentais. Estão vendo aqui? Vocês conseguem identificar isso aqui, o que é? CSS-2, CSS-5, Shahab-3, AGNI-2, esse aqui nós já vimos, Nodong, Taepodong, aqui eu não consigo ler, Shahin-2. São mísseis intercontinentais, a gente não está falando de 1945, 1952 com o teste da bomba de hidrogênio, 1953 com o teste da dissipada União da República Socialista Soviética, que se dissolveu em 1979, nós não estamos falando do Afeganistão, de soldados presentes com os tanques, nós não estamos falando do ataque de Israel com os caças, lançando mísseis em locais específicos do Irã, nós estamos falando de armamentos existentes. Já 87, 97, quando eu tinha por volta de 30 anos de idade, eu já lia publicações que os armamentos disponíveis na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos e ao redor do mundo,
Só a União Soviética, só, tinha armamento capaz de destruir o planeta Terra 20 vezes. Nós estamos no Brasil, estamos tão longe, né? Um míssil que é capaz de cruzar o Oceano Atlântico em não muito mais que 20, 30 minutos e errar o alvo em 10 a 15 metros com um poderio atômico, você acha que estamos livres? Ainda mais diante do domínio que vivemos? Acha? É preciso acordar. Berraloterra fala a respeito disso. E agora a gente vai comentar um pouquinho da Paraxá. Vou resumir a Paraxá, mas vou dar um enfoque dentro da atualidade. Números, capítulo 10. Verso 33. Aquele microfone está aí, ativo, em algum lugar? Não está funcionando? Não está funcionando? Tá. Ele está no chão aí. Números capítulo 10. Números 10, 33. Diz assim: Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. O que ia adiante dos filhos de Israel, quando partiram das terras do Egito para alcançar as terras de Canaã? A arca da aliança. Shaul HaShaliach, no livro de Gálatas, diz: a Torá nos serviu de aio para conduzir a fé. E ele chama a fé, no mesmo capítulo 3, de Yeshua. A arca da aliança ia adiante dos filhos de Israel quando eles caminhavam da terra de Gósen à terra de Canaã. Esse trajeto se faz, mesmo 600 mil homens, fora mulheres e crianças, em 11 dias de caminhada. Esses 11 dias se transformaram. Aqui. Os 11 dias de caminhada se transformaram em 14.600 dias de caminhada. 11 dias
se transformaram em 14.600. 14.600? São 1.327 vezes mais do que seria necessário. Já pararam para pensar? A caminhada seria 11 dias, mas se transformou em 1.327,27 vezes mais. Levou 40 anos para que eles cruzassem o deserto. Mas algo estava diante deles. O que estava diante dos filhos de Israel? E o que existia dentro da arca? Torá. Os princípios da Torá estavam dentro da arca. E para que o povo de Israel pudesse atingir a terra de Canaã, eles tinham que colocar a arca adiante. Ou seja, qual era o guia espiritual que estava diante dos filhos de Israel para que eles pudessem atingir a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó? Torá. O mundo cristão anda com isso? Anda com a Torá na mão para chegar na terra? Não. Muito mal dominam o que chamam Novo Testamento. Muito mal. Não entendem Paulo, não entendem os escritos de Paulo. Isso a gente está falando só do que eles chamam de Novo Testamento. Mas a Torá era o guia nessa paraxá, para que levasse o povo de Israel às terras prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Na entrada da terra com Josué, nessa paraxá, vocês leram que quando Moisés trabalhava as dificuldades, Deus tiraria um pouco do espírito de Moisés e colocaria sobre os líderes para que a carga se tornasse menor? Observaram isso? Ou eu preciso ler aqui? Foi lido aqui. Eu só não me lembro o Raver que leu. Tirou um pouco do espírito de Moisés e colocou nos demais líderes para que os trabalhos pudessem ser mais leves no direcionamento do povo. O espírito de liderança estava em Moisés, e sem esse espírito de liderança o povo não conseguiria, os líderes, chamemos assim, ou os capacitados, não conseguiriam liderar aquela multidão de pessoas. Mas sem a arca e a Torá andando diante do povo de Israel, igualmente os filhos de Israel, e tampouco Moshe conseguiria chegar às margens do rio Jordão. É o que está escrito nessa paraxá. Josué capítulo 3, eu vou ler aqui. Meu talite está lá e eu não sei por que. Josué capítulo 3, diz assim, no verso 3. Eu vou ler a partir do 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão. O Jordão é o rio que está ali nas portas de Jerusalém. Tá? Vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós do vosso lugar, e a seguireis. O que eles estavam instruídos a seguir? A arca.
para seguir a arca. Dentro do Jardim do Éden, Gênesis 2, versos 8 e 9. Diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, do lado oriental, do lado oriental, do lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado, do lado oriental. E plantou o Senhor o jardim do Éden do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para comida. E a árvore da vida estava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dentro do jardim, o homem se alimentaria do quê? E o que a árvore dá? Fruto. Qual era o alimento dentro do jardim? Fruto. Muito bem. Gênesis, Bereshit, capítulo 3, verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Do suor do teu rosto comerá o teu pão. Comerá o teu pão. Comerá o teu pão. O teu pão. Comerá o teu pão. Até que tornes a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Dentro do jardim do Éden, do que o homem se alimentava? Clara. Frutos. Frutos do quê? Das árvores. A árvore dá fruto. Fora do jardim do Éden, Vanderlei, do que o homem se alimentaria? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. O que o homem comia fora do jardim? Pão. E o que ele comia dentro do jardim? Enquanto ele vivia uma conexão intensa com Deus, o fruto era suficiente. Mas a partir do momento que ele pecou, a terra tinha que produzir o trigo, e ele iria comer pão. Você se lembra da ocasião em que o povo pergunta no deserto: Manru, o que é isso? E o que Moisés disse? Eu só escutei assim. Pode falar. O povo estava com fome, já não estava dentro do jardim, já não podia comer fruto, no deserto não tinha árvore, pediu comida, e o povo falou: Moisés, Manru, o que é isso aí, Moisés? E Moisés disse: o que? Isso é pão que desce dos céus, é pão que Deus manda do céu. Do suor do teu rosto comerá pão. Mas o rosto nem suou e Deus tomou providência. O pão caía pronto, num formato de semente de coentro, que é uma bolinha, né? E aquele pão tinha gosto de bolo de mel, estava pronto. Estava pronto, era pegar e comer. Mas o que o povo de Israel fez com aquela semente que caía pronta? Amaldiçoou? Não. Para comer, o que eles fizeram? Pegaram pronto e comeram? Então vamos lá, descreve o fato. O que está escrito na Torá? Nós lemos isso agora. Lemos agora. Quando caía, eles faziam o quê? Colhiam. Não colhia e comia. Traduz o processar. Vamos lá, o que é processar? E fazia o que mais? Cozinhava. E o que mais? Amassava. E o que mais? Fazia bolo. Mas não estava pronto?
caía pronto. E por que eles cozinhavam? Por que eles amassavam? Por que eles transformavam em bolo, se já estava pronto? A tendência do homem diante do erro e do murmúrio é não aceitar o que Deus dá. Por isso quer ir morar no céu. Irmão, nós vamos para o céu, mas Deus nunca prometeu o céu para ninguém. Nem Yeshua prometeu o céu. Mas vai perguntar no mundo cristão se eles não querem ir para o céu. Porque não querem o que Deus dá. Salmo 115 fala, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele e aos filhos dos homens. Isaías capítulo 66 fala, o céu é o meu trono, o céu é meu trono. A terra o estrado dos meus pés, que casa vocês vão me edificar? Qual é a casa que o homem está querendo? Casa de Deus. Ele deu a terra para o homem não quer. Deu um maná, ele foi cozinhar um maná, fazer bolo, amassar, mas estava pronto. Por conta disso, a humanidade está como está. Dentro do jardim, o alimento era fruto. Fora do jardim, o alimento era pão. Agora, falando em relação à esperança do povo de Israel, o profeta Miqueias diz, e tu, Belém Efrata, não és a menor das cidades, porque de ti sairá. E qual é o nome da cidade mencionada em Miqueias 5? Belém. Como é chamado Belém em hebraico? Em hebraico. Beit Lehem. O que significa Beit? Casa. E Lehem? Pão. Então Beit Lehem é o quê? E quem nasceu lá? Então qual é o pão que o povo comia que descia do céu? Mas o povo não quis. Ainda hoje o povo não quer. O povo quer comer de Jesus. Quer endeusar um Jesus pagão, que nasceu em 25 de dezembro. Não Jesus, não o Yeshua que guarda a Torá, mas um Jesus que é contra a Torá, que fala, nós estamos na graça, irmão. Tem pastor que ama falar isso. Irmãos, nós vivemos na graça, vamos pecar à vontade. O apóstolo Shaul, a quem eles leem e não entendem, diz em Romanos capítulo 6. Até falamos disso na live de segunda-feira passada. Assistam a live e aprendam bastante coisa, hein? Afinal de contas, segunda-feira à noite, talvez você não esteja trabalhando, então, entre aspas, perca um tempinho ali e assista a live para aprender alguma coisa. Bem útil. Shaul Hashalias diz, permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante. Olha a pergunta, eu vou perguntar para vocês, tá bom? Vou dar a resposta dele e aí vou fazer a pergunta para vocês. A resposta é a dele. Ele pergunta assim, permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Aí ele responde, de modo nenhum. Nós que morremos no pecado, como permaneceremos ainda no pecado? Pergunta, é para a graça ser abundante? Não, não é. Mas o povo lá fora não fala, nós estamos na graça. Ele disse, o que é que faz a graça ser abundante? O pecado. A graça se torna cada vez mais abundante por causa do pecado. Então, quanto menos pecado, você vai ter mais graça ou menos graça? Quanto menos pecado, vai ter mais graça ou menos graça? Menos graça. Você não faz a graça abundante se você não peca. Então, quando o crente lá fora fala, irmão, nós estamos na graça, vamos viver na graça, ele está falando para você o quê? Vamos pecar à vontade, igreja. Vocês conseguem entender? Eles não entendem nem Paulo, que é Shaul. Quanto mais pecado, mais graça abundante. Paulo falou, não, você morreu para o pecado, como é que você vai fazer a graça abundante? Você foi sepultado com Yeshua no batismo pela morte, você nasceu nova criatura, e a nova criatura não pode pecar, porque se pecar você vai fazer graça abundante, e a graça não é para ser abundante. Mas irmão, então nós não merecemos perdão de Deus? Não, a graça sempre vai existir.
Mas se você faz a graça mais abundante na sua vida, é porque você está transgredindo mais, e você precisa de mais perdão. Então, quanto mais graça, você tem mais transgressão ou menos? Mais transgressão. E os filhos de Israel receberam a diretriz para atingir a terra: põe a arca adiante de vós. A arca era o zênite no deserto. A arca era o zênite no deserto. Bom, aliás, o que é zênite, né? Estou falando aí, de repente, teve gente que aí agora naufragou. Se não boiou, naufragou. Me digam aí um voluntário, o que é zênite? Quem sabe? Zênite é o ponto mais alto de referência que você tem. Como olhar para uma estrela e falar, eu vou seguir aquela estrela? Zênite é uma bússola. Bússola, sabemos o que é? Então a arca era uma bússola. A arca ia na frente e quando eles seguiam a arca, eles estavam indo em direção a quê? A arca ia na frente do povo de Israel, para o povo de Israel chegar aonde? Terra prometida, mas para chegar na terra prometida tem que levar a arca na frente, não é a arca atrás, não é Velho Testamento, esquece Moisés, esquece Velho Testamento, a arca tem que estar na frente. Quando esse povo fala esquece Moisés, isso é lei de Moisés, eles jogam a arca para trás e não sabem para onde está andando, por isso prometem o céu, não tem arca, fácil de entender. Fácil, mas tem que ler Torá. Números 11, 35. Números 11, deixa eu ver se eu não errei aqui o verso, aqui um pouquinho só, tá? Arca dissipava. Peraí. Dez, 35. Números 10, 35. Partindo a arca. Vocês se lembram do que eu vou ler agora? Eu vou deixar para vocês dizerem quando nós dizemos essas palavras, tá? Não vou falar. Partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, fujam diante de ti os que te odeiam. Que isso te lembra? Quando nós lemos isso aqui? Fora agora que eu acabei de ler. Quer vir fazer a prece aqui de novo no Shacharit? Não, para o povo lembrar que eles acabaram de esquecer o que nós falamos todo o Shabat. Levanta-te, Senhor. Sidur. Nós fazemos isso todo o Shacharit, gente. Levanta-te, Senhor. A arca da tua força. Todo o Shabat. Está vendo como é que a gente é esquecido? A gente lê isso no Sidur. Todo Shabat. Todo. Levanta-te, Senhor, e sejam dissipados os teus inimigos, partindo a arca, onde estava o poder espiritual para afastar os inimigos do povo de Israel. E você acha que Israel vai perder a guerra? O povo de Israel abraça a Torá, mas ama a Torá, vive a Torá, não é da boca para fora, não. Já disse para vocês, transformação é uma vida que ocorre com a mudança de dentro para fora. Se não tiver mudança dentro, fora é casca. E isso independe de mim, independe de rabinos, depende de você.
Se a arca estiver adiante de você, você chega no Jordão e atravessa o Jordão em seco para receber a herança prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Mas se a arca não estiver adiante de você, verdadeiramente dentro de você, você morre antes de cruzar o Jordão. Povo de Israel, Números 11, verso 4. Números 11, 4. Podem ler aí, por gentileza. Vocês estão com a Torá aberta aí. E no meio deles havia dois estrangeiros que sentiram com azeite, e os filhos de Israel que também choraram outra vez, e perguntaram: quem de nós terá carne para comer? Muito bem, muito bom. Como é que diz na sua, Lila? E eu vou ler aqui. E o vulgo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem vai dar carne para a gente comer? Lembramo-nos dos peixes do Egito, comíamos de graça, olha a graça, comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, cebolas, alhos, mas agora a alma está seca, não tem nada senão esse maná diante dos nossos olhos, é só maná. Quem é que disse isso no meio dos filhos de Israel? Quem disse isso? Vamos lá? Mistura de gente. Era israelita ou não? Está vendo o que traz a mistura? Vocês conseguem ver o benefício, entre aspas, da mistura de gente, do vulgo? O vulgo vai dizer o que para você depois que você sai do Egito? O que ele vai dizer para você? O que ele vai dizer, Jorge? Mas ele não vai dizer só para ele, como é que ele vai dizer, Jacó? O que vocês acham que o vulgo diz, o estrangeiro diz no meio do povo de Israel? O estrangeiro que está do seu lado, que não anda com a arca na frente, vai dizer: deixa de ser bobo, rapaz. Tem melão, tem pepino, tem carne na panela. Carne que está tão cara, picanha. Não, picanha. Picanha na panela. Sabe o que você precisa fazer para comer picanha? O que você precisa fazer? Voltar para onde? Volta para o Egito. E os que querem o fim de Israel, querem tirar a arca que vai adiante do povo de Deus, para fazer com que aquele que se chama israelita volte para onde? Para comer pepino, melão, alho, carne, coentro. Quem gosta de coentro fala: vou parar de comer o coentro hoje. Quem gosta de coentro aqui fala: não tem coisa igual coentro, mas eu vou ter que dar um jeito no coentro. Não. O pão que descia do céu tinha o formato do coentro. Mas carne também nós comemos, melão também nós comemos, pepino nós comemos. O detalhe está no estrangeiro que vive à sua volta e vai na sua orelha e fala o quê? Eu sou seu amiguinho. Ouça a voz do seu amiguinho, um num ombro, outro no outro, né? Um israelita e o outro, o vulgo, o estrangeiro. O estrangeiro que está aqui, ele vira na sua orelhinha: deixa de ser bobo, que esse negócio de arca, esse negócio de lei de Moisés, irmão, nós estamos na graça. E o outro que está do seu lado, do ombro bom, fala: você é um israelita, quer cruzar o Jordão e entrar na terra? Põe a arca diante de você. Aí o outro que está nesse ombro:
esse bobo não sabe o que ele fala. Nós estamos na graça, vamos morar no céu. Não precisa guardar sábado. Deus vai entender. A lei não salva. Jesus cravou a lei na cruz. Jesus sim, mas Yeshua não. Eu até concordo que Jesus cravou, porque Jesus não é o Mashiach. Mas Yeshua não. Exatamente. Então, quem é que está do seu lado, meu irmão? Ah, mas eu tenho amigos lá no mundo cristão. Não estou dizendo que você não vai ter amigos. Tenha os amigos. Mas há amigo mais chegado que um irmão. E você precisa diferenciar. Ou vai chegar o tempo que você vai ter que fazer a diferença. Porque se você não fizer a diferença, achar que tudo é igual, você vai ouvir o vulgo e vai voltar a comer melão pepino na terra do Egito. Porque você vai tirar a arca que está diante de você. Moisés era o homem mais humilde, diz essa paraxá, que já viveu. Quando Miriam e Arão falaram mal de Moisés, está escrito, Deus ouviu. Mas Deus não ouve tudo? Por que precisou estar escrito que Deus ouviu? Porque Moisés não tinha ouvido. Deus ouve tudo, por que foi registrado na paraxá? Deus ouviu o que Arão e Miriam falaram. Moisés não estava ali, eles falaram em secreto, em segredo, escondidinho. Não é de carne moída não, viu? Com batata por cima, é escondidinho. Agora, mesmo quando você não fala e pensa no seu coração, você já falou, viu, irmão? Não falou, mas pensou no coração, já falou. Já foi. É o que Yeshua falou, se você olhar para uma mulher e atentar para a mulher com desejo no seu coração, você já cometeu o ato de adultério. Veja o quão difícil é que Yeshua colocava os graus de obediência. Isso significa cerca. Quando você é capaz de dominar a sua própria concupiscência, você respeita os limites e não toma posse de propriedade alheia. E Salomão disse, o homem que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Ele é inseguro, qualquer dia ele leva o dele e perde os dentes, e não sabe de onde vem. Então o autocontrole é necessário. A firmeza é necessário, a disciplina é necessário, saber o que você quer é necessário. Uma hora você está aqui, hoje eu estou aqui, esse Shabat eu não vou visitar lá em outro lugar. Vou lá em outro lugar, canta lá no meio. Agora esse Shabat eu vou para a sinagoga, agora esse outro, o que você acha da gente ir naquele outro lugar lá? Agora eu vou naquele outro lugar. Chega lá, shalom, Shabat, shalom, então o pessoal está transgredindo, que não tem a sua fé. O que você quer? Conta para mim. Se você quer andar no meio dos estranhos, volta para o pepino, para o melão e para a panela. Desocupa o espaço. Porque dois não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, isso é a lei da física. Mas se você sabe o que você quer, seja definido. E coloque a arca diante de você. Porque se você colocar a arca, não existirão mísseis de cruzeiro, balísticos nacionais, internacionais, nacional não, porque não vai atacar a própria nação, mas intercontinentais, intercontinentais ou balísticos, que cruzem o oceano em 20 minutos, que atinjam velocidades maiores que a velocidade da luz, que sejam capazes de destruir, esses mísseis não afetarão você e a sua casa. Mas, se você se desviar do caminho e não colocar a arca adiante de você, a sua possibilidade, se estiver vivo, no dia que se aproxima, é ser um sobrevivente ou ser um morto. O povo de Israel, tinha a arca adiante de si.
quando Deus expulsou o homem e a mulher do jardim. Ele procurou o homem, viu, homem? Você é homem, olha para mim, homem. Deus não foi em Eva, falou, o que você fez? Ela foi em Adão, falou, Adão, onde você está? Onde que o Adão estava? Comeu o fruto, desobedeceu. Ele sabia que não tinha graça para isso. O crente fala, nós estamos na graça, fica tranquilo, Adão, come tudo quanto é fruto. Pode comer a maçã à vontade, que nós estamos na graça. Adão não, era mais esperto que os cristãos de hoje. Quando ele comeu, falou, agora alguém vai me procurar. Ninguém está me vendo, ninguém está me vendo. O Eterno chegou, Adão, onde você está? Adão! Quanta inocência, achando que pode esconder de Deus. Aí quando Deus enxergou ele, ele saiu de trás. Foi a mulher. Mulher que o Senhor me deu, eu estava até dormindo, o Senhor tirou minha costela, foi ela. E Deus foi conversar com a mulher? Conversou com o homem. Tem que ser cabeça e não rabo. Tem que ser cabeça. Ser cabeça não é só ser, é ter a cabeça. Ter entendimento suficiente para o direcionamento. Pôr a arca à frente para salvar, junto da esposa, os filhos. Argumento sólido, suficiente. Torá. E quando Deus expulsou o homem do jardim do Éden, cerrou os portões e disse, agora você não volta mais para comer fruta. Você vai passar a comer pão. Com o suor do teu rosto. E Yeshua disse, eu sou o pão que desceu dos céus. Pronto. E ponto. No lado do oriente do jardim do Éden, Miquedam. Miquedam é o oriente. Estavam os 2 querubins. Com 2 espadas inflamadas, e o portão fechado, para que o homem não entrasse mais no jardim do Éden, por conta do pecado. E como é que o crente vai dizer que a gente está na graça e vai entrar na vida de qualquer jeito? Transgredindo, shabat, mandamentos, mentiroso, levando tantos à perdição. Deus disse, o homem não entra mais aqui, não come mais do fruto para que ele viva pela eternidade, porque ele é transgressor dos meus mandamentos. Mas, no deserto, a arca ia diante do povo. O que estava em cima da arca? 2 querubins estavam em cima da arca com quantas espadas? Nenhuma. Me mostra em cima da arca querubim com espada aí. No jardim do Éden, os 2 querubins, cada um tinha uma espada, mas sobre a arca estavam os 2 querubins com quantas espadas na mão? Nenhuma, porque debaixo das asas dos querubins, o que estava dentro da arca? A Torá. E aí, para finalizar, você vai em Malaquias. No dia em que vier o Redentor, o Mashiach, ele trará salvação debaixo das suas asas. O segredo está aqui.
segredo está ali. Só o que você precisa fazer é abrir a porta e saber viver. Com isso, nem Mao Tse-tung, nem Richard Nixon, nem Harry Truman, nem Nikita Khrushchev, nem Fidel Castro, nem qualquer outro governante do mundo será capaz de destruir o homem de barro que Deus criou. Nós vamos para o Kiddush e voltaremos às 15 horas. Hoje, palestra dos homens de nossa congregação e das nossas irmãs. Muito, muito, muito obrigado pelo seu carinho, pelas suas preces, pelo seu incentivo, pelo seu amor, pela sua doação, pelo seu coração. Façam parte da comunidade Conexão Torá. Na descrição desse vídeo, basta descer a tela, você tem ali para fazer parte da comunidade Conexão Torá. Caleb, por gentileza, põe meu telefone na tela. Tá? E aqueles que desejam o conhecimento judaico, dentro de um prisma judaico, no que concerne a escatologia, soterologia, martologia, antropologia, eclesiologia, teologia e amartologia, vocês são bem-vindos à comunidade Conexão Torá para ampliar o seu conhecimento e profundidade da sua noção do que diz a Escritura relativo à nossa esperança e à nossa vida diante da arca e diante do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que nos deu Yeshua, descendente de Davi segundo a carne, para que, através dele, pudéssemos, com este guia, chegar à vida eterna e à justiça de Deus. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor. Shalom Aleichem Lehitraot. Até a próxima oportunidade.